Olá, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Nós que temos acompanhado esses últimos dias, desde a indicação do ministro Flávio Dino, a sua sabatina, a sua eleição no Senado Federal, nós temos observado também um discurso muito forte da extrema-direita. E veja você, nós normalmente utilizamos a palavra esbravejar de ódio como uma metáfora, como uma sinomínia, uma figura de linguagem. Mas o que nós estamos assistindo, lamentavelmente, é algo muito concreto, muito real. O núcleo duro da extrema-direita brasileira, do bolsonarismo, está esbravejando de ódio. E veja, este núcleo, ele não se ressente, ele não se esquiva, ainda que num primeiro momento eles pareçam dar um recuo estratégico, eles projetam novas ações a fim de alcançarem os seus objetivos. Quais sejam? Dominar o Estado brasileiro, a sua burocracia. Isso significa, claro, sobretudo, os três poderes, tá? O executivo, o legislativo, o judiciário, mantendo, claro, a sua formação de base e mantendo também uma rede de comunicação muito particular para propagar as ideias da extrema-direita. Essa extrema-direita, apesar da derrota, eles consideram uma grande derrota a eleição do Flávio Dino ao Senado, apesar dessa derrota, eles já projetam 2026 e 2030. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, eles estão de olho nas cadeiras que surgirão para o Senado Federal em 2026 e em 2030. Mas não apenas isso. Eles projetam também, claro, um candidato muito forte do campo da extrema-direita, para que tenha condições de fazer oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dificilmente, é verdade, o presidente Lula perderia a eleição em 2026. Teria que acontecer várias tragédias. É claro que a economia ainda não está da forma que nós desejamos. Veja, por exemplo, claro, a Bolsa ontem teve o seu recorde histórico. Mas isso precisa chegar ainda na base, no povo, tá? Na ponta, naquelas que mais precisam. Então, isso é fundamental, tá bom? Um sentimento, uma sensação de que a economia efetivamente melhorou. Mas um sentimento e uma sensação que toma em conta com base na realidade para aqueles e aquelas que mais precisam. Eu estou considerando aqui aqueles grupos que vivem ali até 4, 5 salários mínimos, tá bom? Pegando também uma fatia da classe média, que depende, claro, do preço dos combustíveis e de outros preços administráveis pelo governo. Mas o Lula chegando em condições de ser reeleito, nós temos, claro, que ter o candidato da extrema-direita. Quem seria esse candidato capaz de agregar valor? Eu, particularmente, não acredito que haja condições de um candidato da direita, em vista de que, nos últimos anos, a direita foi engolida pela extrema-direita, tanto em 2018 quanto em 2022. Então, nós teríamos aí um cenário, inclusive, de sucessão do presidente Lula. É claro que o presidente Lula está na história do Brasil, é o grande nome, né? Vitorioso ele mesmo de 3 eleições presidenciais e indicou a sua sucessora em mais 2, né? Uma vez a presidente Dilma foi indicada pelo presidente Lula, em 2014 ela mesma ali fez a sua vitória, numa margem muito pequena contra a Aécio Neves. Mas onde é que eu quero chegar no seguinte ponto? A indicação se a direita, melhor dizendo, se a direita, a extrema-direita, tem a dificuldade de colocarem os seus candidatos, né, Tarcísio, Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, né,
A esquerda também, o campo progressista, não terá uma vida fácil. É claro que no entorno do presidente Lula, do seu terceiro governo, nós temos ali muitos ex-candidatos à presidência da República. E alguns, claro, com vasta experiência em governo estadual, como é o caso do Geraldo Alckmin. Mas você tem nomes como a Marina Silva, nomes de ministros, tá? A Simone Tebet, o Fernando Haddad, mas nomes também que serão candidatos à Prefeitura de São Paulo, como o Guilherme Boulos. Então você tem, no entorno do presidente Lula, nomes de presidenciáveis. Mas um nome fortíssimo foi indicado ao Supremo Tribunal Federal, que é justamente o agora ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino. Então isso deixa também, em certo sentido, este campo democrático, progressista, em aberto, né? Qual seria um nome que teria condições de substituir o presidente Lula? Eu sei que ainda está cedo, eu sei disso. Eu sei que depende de muita coisa em 2026 e mais ainda em 2030. Mas a extrema-direita já está pensando nisso, já está fazendo esses cálculos políticos. E não nos enganemos, eles não estão pensando apenas no Senado. Eles estão pensando também nos governos estaduais e na presidência da República. Em 2024, ano que vem, eles estão pensando, claro, nas prefeituras e nas câmaras de vereadores. Então nós também precisamos retomar esse trabalho de base, esse trabalho das massas e dialogar com o povo de como é importante nós termos governos que proponham e efetivem políticas que alcancem realmente aqueles e aquelas que mais precisam, tá bom? Mas o que você acha? O Flávio Dino se destacou demais, até pelo contexto, especialmente depois do 8 de janeiro. Mas o que você pensa, né? Quais seriam os possíveis nomes da extrema-direita e do campo progressista? Escreva aí nos comentários. Muitíssimo obrigado por sua presença, por sua participação, por sua audiência, tá bom? A gente volta mais tarde.